Olha, a gente fala agora de um assunto grave e que infelizmente é muito comum no Brasil, o trabalho infantil. Meninas e meninos que geralmente trabalham para conseguir dinheiro para as famílias. Aqui no estúdio a gente recebe o coordenador da CIPOL, uma ONG de Salvador, que atua diretamente na defesa dos direitos das crianças e adolescentes na Bahia e no Brasil. Boa tarde, Newton Lopes, seja bem-vindo. Hoje vocês lançam uma campanha aqui em Juazeiro, como é que vai ser? Muito boa tarde, muito obrigado por esse espaço, é muitíssimo importante trazer o tema do trabalho infantil para que a gente discuta, né? A gente vai lançar a campanha É da Nossa Conta, hoje às 15 horas lá no Centro de Cultura João Gilberto. A ideia é fazer com que as pessoas discutam o tema do trabalho infantil e também se vejam como um responsável por erradicar esse problema que é tão grave no nosso país. Verdade, é um tema comum, muito batido, discutido, mas que a gente ainda tem mais de 3 milhões de crianças e adolescentes nessa situação, Newton? E mais de 50% está na região do semiárido. Esse território é um território que a gente entendeu como um território importante exatamente no sentido de fazer com que as pessoas desnaturalizem o trabalho infantil. Porque na cabeça da maioria das pessoas é natural que uma criança, né, comece a trabalhar desde cedo e não sabem o quanto de prejuízo físico e mental pode acontecer para essas crianças, né? O mais preocupante é porque eles trabalham justamente guiados pelos pais, né? Exatamente. E o que muito acontece ainda é que os pais, eles não conseguem reconhecer o trabalho infantil. Muito já se sabe dos trabalhos em carvoaria, dos trabalhos de quebrar pedra, por exemplo, mas o trabalho que acontece dentro das suas próprias casas, ou nas sinaleiras, nas ruas, que as crianças estão lá, isso é uma situação de trabalho. E para casos mais graves, como a questão da exploração sexual de crianças, que é considerado pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, como uma das piores formas de trabalho infantil, o próprio tráfico de drogas, que hoje tem acometido muitas crianças e adolescentes. É também figurado como uma situação de trabalho e urgente de ser banido da nossa sociedade, né? Newton, então mesmo que seja um trabalho em casa ou um trabalho no comércio dos pais, que tenha uma jornada definida ou que tenha uma obrigação, vamos dizer assim, é trabalho infantil? É trabalho infantil e é prejudicial para a criança. Às vezes a gente nem percebe o quanto de prejuízo, porque muita gente ainda fala assim, quando eu era pequeno eu trabalhei e hoje eu sou uma pessoa de bem, mas não sabe que as dores nas costas que tem, a má formação muitas vezes muscular, ou a própria questão de não ter vivido a infância atrapalha e muito o desenvolvimento do adulto, e isso atrapalha também o desenvolvimento do país, já que a gente vai ter aí uma classe, um grupo de pessoas que não tem uma formação qualificada para ajudar o país a se desenvolver, né? E vocês, a ONG Cipó, trabalham exatamente com a comunicação, né, fazendo com que esse trabalho se dissolva, acabe, né? É uma busca constante, porque é difícil, né? Exatamente. Como o problema do trabalho infantil hoje é muito cultural, as pessoas entendem a questão do trabalho infantil como comum, né, costumeiro, é importantíssimo esse trabalho da comunicação, esse trabalho que vocês fazem aqui no jornal, mas que a gente também precisa agendar a sociedade para discutir o tema. É claro que ainda há muita nebulosidade sobre o tema do trabalho infantil, ou a linha muito tênue de o que é trabalho infantil, o que não é trabalho infantil. Eu colocar meu filho para arrumar a casa, por exemplo, é trabalho infantil? Não, necessariamente. Mas se isso vira uma obrigação dele, se isso vira dentro da família, se ele não fizer, a casa vai ficar desarrumada, aí sim é uma questão de trabalho infantil. Newton, assim, o trabalho de vocês não é punitivo, não é para punir os pais, mas para conscientizar o que as pessoas podem fazer na nossa sociedade. Eu, você, quem testemunhar um tipo de trabalho, o que deve fazer? Primeiro, as pessoas precisam ficar atentas à situação de trabalho infantil. Olhar para a criança que está ali na sinaleira e entender que ela está em situação de trabalho, né? A primeira coisa é essa. A segunda coisa, ela pode encaminhar para o Conselho Tutelar da região, ela pode entrar em contato, inclusive, com o Disque 100, que é o telefone gratuito e que é uma denúncia que você pode fazer sem precisar se identificar. Newton, muito obrigada. A gente queria ter mais tempo para discutir esse tema tão importante. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado pelo espaço.
Olha só, e hoje tem festa em 2 cidades aqui do norte baiano. Cansanção e Central fazem aniversário hoje e os moradores dessas cidades enviaram pra gente fotografias de seus lugares preferidos. Veja no nosso quadro Minha Cidade na TV. Boa noite. O BATV de hoje começa falando sobre o trabalho infantil. Cerca de 3 milhões de crianças com idades entre 5 e 14 anos estão envolvidas em trabalho infantil aqui no Brasil. Esses são dados da Unicef. Para tentar mudar essa realidade, foi lançada hoje à tarde aqui em Juazeiro uma campanha nacional contra o trabalho infantil. Edízia Santos. O lançamento da campanha nacional É da Nossa Conta aconteceu hoje no Centro de Cultura João Gilberto e reuniu 5 organizações que trabalham no combate ao trabalho infantil. Também esteve presente a coordenadora do Programa de Proteção da Unicef. Este ano a campanha prioriza o semiárido brasileiro, porque é nessa região onde os índices de trabalho infantil ainda são muito altos. A campanha se estende durante todo o ano e depois daqui de Juazeiro também será lançada em outros municípios brasileiros. Edízia Santos para o BATV. Crianças e adolescentes até 14 anos não podem trabalhar. É o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas infelizmente quase 2 milhões de meninos e meninas do semiárido estão nesta situação. Juazeiro foi escolhida para sediar o lançamento de uma campanha de conscientização da sociedade e também de combate ao trabalho infantil. Aos 14 anos, este garoto já sabe o que é trabalhar. Ele mora num bairro periférico de Juazeiro e percorre longas distâncias para vender milho cozido, sem saber que a atividade que ele executa se caracteriza como trabalho infantil. Você sabia que isso que você faz é considerado trabalho infantil? Não. Para o menino, o dinheiro que ele consegue com a venda de milho ajuda na despesa em casa. É bom. Ganho dinheiro, compro minhas coisas, ele me ajuda. Por isso. E você só trabalha ou você trabalha e estuda? Trabalho, estudo de manhã. Pais desempregados ou com baixa remuneração empurram os filhos menores de 18 anos para o trabalho infantil. E a partir daí, um círculo vicioso é criado, porque muitas dessas crianças e adolescentes abandonam a escola para trabalhar. E sem estudo, as chances de ter um futuro promissor diminuem muito. O trabalho infantil ainda é muito presente tanto na zona rural quanto na área urbana das grandes cidades. Aqui em Juazeiro, o mercado do produtor é um dos locais onde muitas crianças fazem o trabalho de gente grande. Eu descarrego banana, carrego banana pro povo aí, jogo banana para as outras pessoas arrumar. E em alguns casos, as crianças são incentivadas a trabalhar pelos próprios pais. Tem seus filhos, tem que botar para trabalhar. Por causa de situações como essas, uma campanha nacional foi lançada aqui em Juazeiro. Com o nome É da Nossa Conta, a ideia da campanha é alertar a sociedade para dizer não ao trabalho infantil. Nós desenhamos uma campanha que tem como objetivo principal mexer com o aspecto cultural do combate ao trabalho infantil. Uma das razões para a gente ainda ter muito trabalho infantil é que o trabalho infantil ainda é aceito. Portanto, a campanha tem um objetivo de mexer com as premissas das pessoas e na crença do trabalho infantil. Segundo dados do Unicef, um dos parceiros nessa campanha, no Brasil existem mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando em situação irregular. Isto é muito preocupante. A região do Norte e Nordeste ainda apresentam índices de trabalho infantil preocupantes e que nós não podemos ser indiferentes a esta situação. A maior parte dela está concentrada aqui no Nordeste, principalmente na região do semiárido brasileiro como um todo. No baiano, claro, que é o maior território do semiárido do Brasil, ele está ainda com números altíssimos. Isso é preocupante não só pela própria criança, mas é preocupante pelo desenvolvimento do país. As crianças que participaram do lançamento da campanha sabem que trabalho não combina com a infância. Você acha que é certo criança trabalhar? Não, só na hora certa. Criança tem que estudar e só trabalhar na hora certa.